Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel, eu sou Data Science aqui no Nubank há quase um ano. Eu sou Vitor, sou estagiário, eu comecei em julho e nós estamos no time de Customer Service. O Paulo e o Sadi já falaram bastante do nosso time, da missão e do que a gente faz, então a gente pode pular um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre classificação de textos usando redes convolucionais e como a gente aplicou isso para o nosso modelo de auto-reply. Então, o nosso modelo de auto-reply não é novo, na realidade a gente até apresentou algumas edições aí do Meetup, mas a gente vai começar falando um pouquinho dele, dar um contexto para botar todo mundo na mesma página. Então, qual que é a motivação para o auto-reply? A gente sabe que o Nubank está crescendo em ritmo muito acelerado e, consequentemente, a nossa operação também. Então, a gente vai ter cada vez mais tickets sendo abertos pelos clientes, principalmente por chat, que hoje ainda é o nosso principal canal de contato dos clientes. E qual que é o desafio? Então, com uma operação grande, faz sentido a gente começar a pensar em tornar isso mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa muito forte aqui, que é a satisfação do cliente com o nosso atendimento. Acho que o Moneda também falou isso no começo, é um dos nossos pilares, é uma das coisas que diferencia o Nubank. Então, a gente não está disposto a sacrificar isso para ter mais eficiência. Então, aí vem o auto-reply. Então, a gente observou nos nossos chats que muitas vezes os clientes entravam com dúvidas relativamente simples, eles só estavam buscando alguma informação, e a gente tem já bastante conteúdo pronto, seja no FAQ, seja com as mensagens pré-formatadas que os nossos agentes usam, e a ideia é que a gente poderia tornar esse atendimento mais rápido, né? Então, o cliente está buscando alguma informação, se a gente conseguir identificar isso, a gente poderia dar essa informação para ele mais rápido, sem ele ter que esperar algum agente, algum atendente humano para falar com ele. Então, aqui são alguns exemplos que a gente separou de mensagens que a gente recebe no chat. Algumas delas são bem simples, são quase queries que você faria num buscador. Outras um pouco mais complicadas, o cliente vai contar uma história, vai te dar um contexto um pouco maior, mas o que elas têm em comum é que elas, no fundo, poderiam ser respondidas facilmente, você poderia dar a informação que o cliente está buscando. Então, o que a gente faz, a gente tenta distinguir essas perguntas, esses tópicos que a gente vai chamar, e oferecer uma resposta rápida para os clientes, no caso que a gente identifica algum desses tópicos. Então, a gente pode pensar isso como uma classificação multiclasse, e onde a gente tem como input o texto que o cliente escreveu para a gente no chat, e a gente está tentando prever qual é o tópico que aquele texto se refere. Então, aqui é como fica o fluxo de um chat em produção. Então, o cliente vai iniciar a conversa, ele vai mandar as mensagens dele, a gente vai passar essas mensagens pelo nosso modelo de auto-reply, e ele vai dar uma probabilidade para cada um dos tópicos que a gente está interessado, os tópicos com os quais a gente treinou o nosso modelo. Com essas probabilidades, a gente tem que tomar uma decisão. Então, se a gente quer responder o cliente com algum daqueles tópicos, ou se a gente quer simplesmente abrir mão de autorresponder e passar aquilo para um atendente. Então, aí a gente tem uma política, e nessa política o que a gente faz? Então, eu falei para vocês, a gente está realmente bem preocupado com a qualidade, a gente não quer responder a qualquer custo, então a gente determina thresholds para cada um desses tópicos que garantem que a gente tem uma precisão mínima para a resposta. Então, uma vez que a gente avalia esses thresholds, a gente pode estar propenso a responder alguma coisa, mas ainda assim a gente tem uma outra barreira, que a gente olha o contexto do cliente. Então, pode ter certas situações que o cliente mandou uma mensagem, eu estou certo que ele está falando de um tópico, mas eu tenho alguma informação no perfil dele que me faz repensar se eu quero responder aquilo ou não. Então, exemplo, um cliente que está devendo a gente, ele manda uma pergunta que ele quer, está com o cartão bloqueado, ele quer desbloquear o cartão, a gente teria uma resposta para isso, com fluxo para emitir um cartão novo, mas nesse caso a gente não quer fazer isso, então a gente tem algumas regras que a gente aplica após o modelo, que também podem bloquear um auto-reply. Caso a gente decida responder, a gente vai ter uma mensagem pré-formatada associada ao tópico, e aí vai mandar aquela mensagem para o cliente. Se o cliente responder, a gente vai passar aquilo para um atendente. Então, esse modelo é simplesmente um one-shot ali, a primeira mensagem, se a gente conseguir responder, dá aquela informação, ótimo, senão a gente segue o fluxo normal e os atendentes vão cuidar daquele ticket.
Então, esse modelo, como eu falei para vocês, não é novo, a gente está fazendo isso há algum tempo, e a gente começou com um modelo simples. Todo mundo que trabalhou aí com processamento de linguagens deve ter feito um TF-DF com regressão logística, nada sofisticado, é basicamente como a gente começou. Com isso, a gente conseguiu validar essa ideia, a gente conseguia ter alguns ganhos de eficiência, e a gente viu que não estava afetando a experiência do usuário. Então, é natural, quando você tem isso, que você comece a iterar nesse modelo e tentar buscar cada vez mais ganhos. Então, no nosso caso, significa o quê? Significa aumentar o número de tópicos que a gente consegue responder e quanto daqueles tópicos, dentro daquele tópico, a gente consegue responder de mensagens. Então, para isso, a gente tem duas alavancas aí. Tem a parte dos dados. A gente começou a coletar esses dados para esse modelo no segundo semestre de 2018, e foi acumulando isso. Então, com mais dados, a gente consegue responder mais tópicos. Alguns tópicos a gente não tinha informação suficiente, a gente começa a ter. A gente tem um problema na coleta dos dados, que a gente não tem todos os labels para os chats. Então, também a gente foi atrás de alguma alternativa que a gente conseguisse aumentar isso, e a gente fez um processo de data augmentation, que a gente consegue inferir alguns labels através das mensagens que os agentes mandaram. E tem a parte do contextual, que o Paulo falou na apresentação dele, também é a mesma coisa, a gente também busca essas informações contextuais do cliente e usa isso juntamente com o texto. E aí, em termos de modelagem, uma vez que a gente começou a usar o contextual, a gente partiu para um modelo que foi muito parecido com o que a gente viu para roteamento, aquele modelo Stacked, onde a gente tem um modelo baseado em regressão logística, cuidando do texto, e depois um modelo de boosting, usando o output desse modelo e as features contextuais. A gente também investiu num processo de clustering para os nossos labels. A gente viu que muitos deles eram parecidos e fazia sentido agrupar eles. Outra coisa que a gente viu também que ajudava é que no começo a gente estava tentando só prever o que a gente queria responder, mas tinha vários outros tópicos que a gente não queria, que estavam numa outra classe, que era um order. E a gente viu que ajudava se a gente conseguisse abrir esse order em outros tópicos, mesmo que a gente não quisesse responder eles. Se a gente conseguisse, de algum jeito, tentar prever eles e passar isso para o modelo Stacked, também ajudava bastante. E, por último, parte de feature, acrescentar features novas, tirar features, também investimos algum tempo nisso. O que ficou claro para a gente ao longo do tempo é que a gente estava cada vez mais gastando tempo para ganhos menores, e a gente também já tinha uma quantidade de dados bem razoável, e aí faria sentido começar a olhar para alguns outros approaches que a gente poderia usar para esse problema. O Victor vai falar um pouco mais, então, do que a gente usou. Bom, o que acontece com a regressão logística, assim como outros métodos tradicionais em NLP, é que eles têm hipóteses bem fortes sobre a nossa entrada. Então, eles fazem hipóteses bem fortes sobre a nossa entrada. E o que acontece é que muitas vezes isso não reflete a realidade. Com poucos dados, isso acaba sendo muito bom, mas como a gente já tinha dados suficientes, a gente decidiu um approach mais detalhado. E a pergunta que sempre surge é, será que seria capaz de uma máquina entender o que uma pessoa enviou no chat? Isso é bastante duvidoso, mas o que acontece é que, em geral, elas são muito boas em identificar, dado um conjunto de classes que a gente quer, dado um assunto que a gente quer prever a partir de um texto, elas são muito boas em detectar. Isso acontece porque, por algum motivo, as palavras que nós usamos são bastante determinantes do contexto em que nós estamos. É claro que isso faz sentido, por exemplo, se a gente está em casa com a família ou à noite numa balada, mas, principalmente, por algum motivo, as pessoas que têm dúvidas sobre a senha do cartão não costumam usar a palavra fatura, assim como as pessoas que têm dúvidas sobre o vencimento de sua fatura não costumam usar a palavra senha. E o que acontece é que, muitas vezes, você pega esse texto de entrada e simplesmente digo se uma palavra estava lá ou não, ou conto as palavras, ou passo as features TF-DF, e passo isso e comparo para todas as palavras que eu conheço em relação a todas as classes, eu consigo achar uma correlação muito forte, e isso é suficiente para ter desempenhos muito bons, quase próximos do estado da arte atual. Mas o que acontece é que, no português, nós temos facilmente mais de 12 bilhões de palavras, e textos como esse, que para a gente são iguais, nós só trocamos no primeiro texto pelo segundo. A única diferença, basicamente, são a troca de um sinônimo, mas para esses modelos, eles precisam aprender novamente tudo que eles aprenderam para a palavra perdi,
para a palavra esqueci. Eles não conseguem transferir nada do que eles aprenderam de uma palavra para outra. Assim como, se eu tiver pequenas expressões, como não lembro, e eu só dizer que no texto o não aparece em algum lugar e o lembro aparece em outro lugar, isso é uma informação muito fraca em relação a dizer que aparece não lembro em algum lugar. E então, esses pequenos brigamas, por exemplo, trazem informações muito importantes, mas, novamente, se eu já tinha mais de 12 bilhões de palavras, eu não consigo considerar 12 bilhões ao quadrado de palavras. E, finalmente, para mensagens de texto, não são incomuns erros de ortografia, e o que acontece é que a gente não é capaz de considerar todas as formas em que uma pessoa pode errar a escrita de uma palavra, e para o modelo, o modelo jamais iria saber que a pessoa quis dizer esquecer, que o modelo ia receber como entrada um token vazio, aqui no caso. Então, nós consideramos usar técnicas de Deep Learning para a classificação do texto. A ideia principal era mitigar todos esses efeitos que eu citei agora, e a gente decidiu usar as arquiteturas convolucionais. Principalmente porque elas são simples de entender o que está acontecendo, elas são mais fáceis de treinar em comparação com as redes recorrentes, por exemplo, e em casos em que o texto que a gente quer classificar é muito pequeno, elas obtêm resultados muito bons, tanto em relação aos textos, aos modelos tradicionais, quanto em relação aos modelos bem mais recentes estados da arte. E tudo começa, eu tenho esse texto aqui, e eu preciso extrair os tokens, que são as palavras que estavam nele. Essa parte é bem simples, a gente só pré-processa o texto e tenta arrancar as palavras de alguma forma. Mas o que acontece é quando a gente quer identificar a similaridade entre as palavras. Então, eu tenho as palavras, eu queria que, de alguma forma, eu queria representar essas palavras no RN, e eu queria que, de alguma forma, palavras e expressões que tivessem significados parecidos ficassem próximas. Assim, se eu sei que perdi é uma feature muito importante para a classe de recuperar a senha, e eu escrevi esqueci no lugar, como eu sei que esqueci está muito perto de perdi, então a diferença do output do modelo ia ter só um pouquinho menos de confiança, mas ele não precisaria aprender tudo do zero em relação a uma nova palavra. E aqui, em vez de eu ter 12 bilhões de dimensões como entrada, eu teria apenas N. E como a gente faz isso? Uma forma de inventar esses vetores para as palavras no texto, qualquer texto natural que a gente passa uma janela, e para cada palavra que está no centro dessa janela, a gente tenta encontrar, com base nos vetores que a gente chutou para as outras, qual seria o melhor vetor que representa a palavra que está no centro dessa janela. Isso é uma forma de extrair algumas fichas. Então, a gente está definindo que o vetor que representa uma palavra é justamente o contexto em que ela está. E, assim, palavras que são usadas em contextos parecidos, de alguma forma, vão ter representações muito parecidas, e a gente espera que palavras que sejam usadas em contextos muito diferentes tenham representações bastante diferentes. E, finalmente, a entrada do nosso modelo é essa matriz transformada, em que a gente substitui os tokens originais com essa matriz, em que a dimensão vertical é a dimensão dos vetores da palavra, e a dimensão horizontal é a sequência das palavras no texto, que a gente chama por convenção de sequência do tempo. E só para facilitar a visualização dos vetores no RN, eu coloquei as coresinhas aqui em vez dos números. Finalmente, a parte principal da arquitetura é a convolucional. Suponham que, por algum motivo, eu decidi que esse kernel aqui, esqueci cartão, é uma feature muito importante para alguma das classes que eu quero prever. Então, eu queria saber, de alguma forma, se esse esqueci cartão aparece em algum momento no texto. Então, o que eu posso fazer é uma operação chamada convolução. A convolução é um produto interno entre um tensor e outro tensor usual. A diferença é que, para cada janelinha do tensor A, em que eu consigo caber esse kernel, eu vou fazer o produto interno. Então, o resultado é que eu vou deslizar a janela da convolução ao longo da dimensão do tempo. E, como resultado, eu tenho esse mapa de feature, que é o mapa de ativação dessa feature esqueci cartão, em todo o tempo. E ele justamente significa aquilo que a gente queria. A gente vê que as principais ativações dessa feature é perto de perdi cartão,
E, longe de perder cartão, ele responde só qualquer coisa ruim. E, claro, além desse mapa de feature que identifica alguma correlação entre esse kernel e o texto, eu posso pensar em vários, ou, principalmente, como isso a gente está usando redes neurais, a gente consegue pedir para a rede neural e escolher quais são os melhores mapas de features que lá para frente vão ajudar na hora de classificar o nosso texto. Finalmente, nós estamos interessados apenas no máximo, na ativação máxima dessas features na direção do tempo. Isso significa fazer a pergunta, será que em algum momento a pessoa citou esqueci cartão? Tirando o máximo, a principal ganho de fazer isso é que nós diminuímos a dimensão da entrada. Basicamente, se você escrever um texto para a gente que tem 2 palavras ou tem 100.000 palavras, isso vai ter o mesmo custo computacional para a gente. E o que acontece é que, para textos pequenos, essa aproximação é muito boa, e isso diminui bastante a quantidade de parâmetros livres da rede. Por convenção, a gente transpõe esse vetor, aí ele fica assim na horizontal, e aí ele vai fazer parte da primeira entrada da parte da regressão logística de fato da rede, que é a parte do texto, e depois a gente junta com as features convolucionais que eram usadas já nos modelos anteriores. A gente simplesmente concatena ambas e passa para a parte de regressão multiclasse. Olhando para o nosso workflow de treino e teste, ficou algo assim. Então, o Victor falou da parte dos embeddings. A gente começou com embeddings pré-treinados que estão disponíveis aí na internet, mas a gente observou que eles não refletiam muito bem a nossa realidade. Normalmente, eles são treinados em Wikipedia ou artigos de notícias. É um pouco diferente do chat. Então, a gente considerou treinar os nossos próprios embeddings. A gente tem bastante dados e a gente consegue, inclusive, usar dados que não foram usados para o auto-reply. Então, a gente pega esses textos, a gente faz um pré-processamento, a gente quer substituir algumas coisas como datas, números, URLs, e a gente treina os embeddings. No nosso caso, a gente usou FastText. Então, depois a gente pega a parte dos nossos chats com os labels, a gente vai aplicar o mesmo pré-processamento que a gente aplicou para treinar os embeddings. E, por último, a gente tem a parte das informações contextuais. Então, lá a gente tem features categóricas e contínuas. A gente vai fazer o pré-processamento adequado para elas e vai colocar tudo isso na nossa rede para ser treinado. Uma vez que a gente treine, a gente consegue produzir uma predict function que basicamente vai ter o pipeline inteiro que a gente precisa para usar em produção, desde o pré-processamento até o score do modelo. Para treinar, obviamente, a gente usou GPU, é muito mais eficiente, mas para servir o modelo, a princípio a gente poderia usar CPU mesmo, a gente não tem um fluxo tão grande assim e performa razoavelmente bem. E aí o fluxo, basicamente, a gente recebe uma mensagem nova de um chat, pega o contextual para aquele cliente e simplesmente passa naquela predict function que a gente guardou depois do treino e tem a informação se a gente vai auto-responder e qual tópico a gente vai auto-responder. Bom, então, quais resultados que a gente teve com essa técnica e o que a gente aprendeu? Então, esse é o nosso baseline, né, daquele modelo que a gente foi evoluindo ao longo do tempo. A gente teve vários truques, várias técnicas que a gente usou, a gente conseguia chegar em 86% de acurácia. A gente estava com muita expectativa com esse modelo, o Victor deu toda a explicação teórica, e a gente conseguiu chegar a 85%. Então, foi um pouco frustrante, a gente tem algumas hipóteses do porquê a gente não conseguiu uma performance tão boa. O primeiro ponto, a gente falou com relação à quantidade dos dados, é importante você ter uma quantidade grande de dados para usar esse tipo de modelo, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um problema multiclasse, então a gente vai ter várias classes representadas e não necessariamente estão representadas da mesma forma. Elas são desbalanceadas, então algumas classes ainda têm poucos exemplos e não ajudam muito esses modelos. Outra coisa é com relação a mislabeled. Então, a gente também olhou mais de perto os dados, a gente percebeu que tinha muitos casos de textos no nosso treino que estavam com um label equivocado, e esses modelos parecem ser mais sensíveis a esse tipo de coisa do que os nossos modelos tradicionais. Outro ponto é que tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com esses modelos. A gente acabou focando em redes convolucionais, mas mesmo assim tem muitas variações. Você pode mexer no número de filtros que você tem, na profundidade dos filtros, número de camadas convolucionais, enfim, uma série de coisas, regularização, optimizer.
coisas que às vezes você acha até que não vão ser tão importantes, que você assume que são simplesmente espetar o default, e a gente percebeu que muitos desses parâmetros são importantes e que fazem bastante diferença. E, por último, a gente começou a usar a informação do contextual, e a gente, com o modelo tradicional, a gente via que ele conseguia diferenciar casos em que a pergunta era muito similar, mas o contexto diferenciava a resposta. Então, pensando aqui um exemplo, a pessoa mandou uma dúvida, não recebi meu cartão, o que aconteceu? E a gente tem algumas respostas diferentes, dependendo de onde o cartão está, o que aconteceu, se ele foi enviado por transportadora, se ele foi enviado por correio, se ele voltou. Então, a gente esperava que o modelo conseguisse aprender isso com contexto, e a gente viu que a performance para esses casos, também nesse modelo, era um pouco pior. Então, aqui nossa breve jornada com Deep Learning. A gente começou com expectativas altas, se você lê os papers e notícias por aí. Esse tipo de arquitetura é o estado da arte para várias, não estado da arte, mas bem próximo para várias tarefas de NLP. Então, a gente esperava conseguir ganhos significativos para o nosso modelo. A gente teve essa parte de frustração, principalmente no começo. A gente achava que não ia funcionar para o nosso problema. Foi bem difícil de chegar em resultados próximos até do que a gente tinha. E, no final, a gente conseguiu aí, a gente não conseguiu bater o modelo ainda, mas a gente está bem próximo. E o que a gente viu é que não vai ser a solução para todos os problemas. Demora um certo tempo também para você conseguir fazer isso funcionar. Então, você pode estar tentado, se você quer usar Deep Learning para algum problema, tentar pegar o máximo de arquiteturas e possibilidades possíveis e testar isso rapidamente. Eu não recomendo muito isso, porque você pode ter essa frustração de falar isso não funciona, e a questão simplesmente de tentar melhor, ajustar isso para conseguir fazer funcionar. Por último, a questão dos dados também é bem importante. Então, se você for começar a usar você tem algum problema que você está considerando usar Deep Learning, também olhe bem para os seus dados. Essas questões são importantes, o tamanho dos seus dados. E essa questão do ruído, se você tem dados com problemas, também talvez faça sentido você tentar atacar isso antes, para você conseguir tirar o melhor proveito dessas técnicas. Estamos abertos para dúvidas, pessoal. A gente tem 2 perguntas. Como vocês fizeram para converter as palavras em matrizes ou vetores para alimentar a convolução? Tá. Então, tem 2 coisas. Primeiro, você precisa travar o tamanho máximo da sua sequência, né, o número máximo de palavras que você vai ter. Então, para isso, a gente fez um estudo, a gente observou a nossa distribuição do número de palavras no chat, e a gente conseguiu chegar a um valor. Então, isso vai determinar uma das dimensões. A outra dimensão é a dimensão dos embeddings. Então, aí depende do como você treinou seus embeddings. Quando você vai treinar, você consegue definir o número de dimensões que você tem. Então, são essas 2 medidas que vão definir a sua matriz. Legal. E vocês chegaram a considerar outros modelos como LSTM? Sim, antes de começar, a gente tentou dar uma estudada, fazer uma revisão ali de literatura. E o principal fator foi aquele que o Vitor mencionou, né, para escolher redes convolucionais. Primeiro, porque a gente tem textos mais curtos, então a gente não tem contextos tão longos assim, janelas tão longas, onde a LSTM poderia ser maior. E outra questão é com relação à eficiência. Então, para treinar esses modelos convolucionais mais rápido, então a gente achou que a gente conseguiria também iterar mais rápido e fazia sentido começar com eles. É isso, obrigada.